Suponhamos que você tem um grande amigo empreendedor chamado Paulo, que te chama para uma conversa, em verdade um desabafo. Esse amigo Paulo, ele precisa contar a história dele como empreendedor para você e pede alguns conselhos do que fazer aí no futuro, tá? Então você começa a ouvir a história de Paulo, esse seu amigo empreendedor, e Paulo conta que ele tá para fechar o terceiro empreendimento dele e que ele é um empreendedor fracassado. E aí você pede mais detalhes e Paulo inicia a breve história dele como empreendedor. Então Paulo conta que o primeiro empreendimento dele, ele já está no terceiro. No primeiro empreendimento de Paulo, ele aplicou 100 mil reais e ele abriu uma loja de roupas chamada aí Supimpa. E Paulo, em verdade, nem conhecia nada de moda, muito menos sobre tendências de roupas, e não tinha foco se era loja infantil, feminina, masculina. E em pouco tempo a loja de roupas de Paulo acabou falindo e ele perdeu todos os 100 mil reais investidos aí nesse empreendimento, tá? E Paulo, como empreendedor nato, alguns meses depois decidiu que abriria um novo empreendimento, dessa vez uma mecânica de carros, e era um lava rápido também. Então ele abriu a empresa Tudo Limpim e investiu 100 mil reais também nesse segundo empreendimento, acreditando que agora daria tudo certo. E perseverou, trabalhou, se dedicou, foram passando alguns meses e infelizmente ele foi engolido pela concorrência, nada deu certo, as contas foram acumulando e ele perdeu todos os 100 mil também investidos. Então Paulo tem um saldo aí de 2 investimentos, os dois foram à falência, ele perdeu no total 200 mil reais, né? E aí Paulo conta que ele não desistiu, ele dessa vez aprendeu com os erros dos empreendimentos passados, estudou mais, se dedicou e com mais cautela ele decidiu abrir o terceiro empreendimento. Dessa vez uma pizzaria chamada Boni, e ele se dedicou nessa pizzaria, estudou comprar os melhores ingredientes, o que a galera gostava, o que o público aceitava, qual o preço adequado, enfim, ele estava realizando de fato um bom trabalho. Esse empreendimento ainda estava aberto, mas Paulo queria fechá-lo, porque segundo Paulo não estava dando lucro suficiente e ele ia procurar outra coisa mais lucrativa. E aí você pede um pouco mais de detalhes para Paulo, dos números, né? E Paulo acaba explicando demonstrando que a pizzaria, ela, ainda que ela dê um lucro, mas o lucro é muito pequeno. Ela dá um lucro, hipoteticamente, aí, de 10 mil reais por mês, tá? E aí você fica absurdado, que esse é um lucro muito alto para os 100 mil reais investidos nela, né? Esse terceiro empreendimento foi um investimento de 100 mil também. E Paulo diz que não, diz que 10 mil é muito pouco, porque na verdade a história dele de investimento é de 300 mil, ele gastou 100 em 100 no loja de roupa, 100 mil no lava rápido e mais 100 mil na pizzaria. Então na verdade o total investido dele é de 300 mil, e para que seja lucrativo ele precisaria aí de 30 mil de lucro na pizzaria, né? E aí você sabiamente diz a ele que os outros 2 empreendimentos anteriores faliram, ficaram nos aprendizados, mas que de maneira nenhuma Paulo deve trazer esse prejuízo anterior para a pizzaria e jamais pensar em fechá-la, que de fato ela está tendo um lucro coerente com o valor investido nela, né? Para ele continuar assim esse empreendimento e aos poucos ir crescendo ele, considerando o valor investido nele. Esse exemplo
diria até bobinho que eu dou, é bem coerente, todos nós aceitamos e entendemos como correto. Mas trazendo aí, fazendo um paralelo com o trader, eu já passei por isso e vejo muitos amigos, também traders, passando, que é o seguinte: invariavelmente a maioria esmagadora dos operadores financeiros tem um período de perda, e a grande maioria, inclusive, uma perda definitiva, e ele sai do mercado, né? Para os que conseguem sobreviver um determinado tempo e iniciam um processo de obtenção de lucro, o que ocorre muitas vezes? Nós ficamos querendo zerar essa conta anterior, tá? Então, assim como o Paulo queria zerar com a pizzaria esses prejuízos anteriores, nós como traders muitas vezes tensionamos demais um momento que é lucrativo por si só, exigindo dele uma lucratividade que não é coerente. E aí o que ocorre? De fato acaba fechando um empreendimento ou um momento operacional ali do trader que seria lucrativo. E aí sim, com o passar dos anos, de um certo período, começar a escalar mais com o investimento e por si só, não necessariamente pelo histórico que a empresa já teve de prejuízo, tá? Então, o que eu trago aí de aprendizado exija do seu atual momento, seja coerente com o seu atual momento, considerando os valores atuais que você trabalha e não esquecendo aí totalmente o que você já perdeu. De fato que você já perdeu, já passou, alguém foi mais eficiente que você, mais profissional, já teve esse lucro, já gastou esse valor na Disney ou em Ibiza aí, e você precisa agora trabalhar de forma coerente, adequadamente, e aí sim, com o passar do tempo, ir escalando e quem sabe aí zerar um possível prejuízo acumulado que você tem no passado, tá?